Aí tá normal. Por enquanto não deu pau. Então vamos dar uma lembrada rapidão do que a gente tava falando, tá? Nós vimos então, quarta-feira, que o trabalho de uma força, tá? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, onde a força é a responsável, a ação da força, da interação entre dois corpos, é a responsável por transferir energia, tá? Essa transferência de energia depende da força, do deslocamento e do cosseno de θ, em que θ é o ângulo entre o deslocamento e a força. Então temos aqui a caixinha, uma superfície, tá? Temos uma caixinha. Se essa caixinha sofre ação desta força F aqui, ó. Pera aí. Não, mudou de cor de novo. Aqui. Ação desta força F. E o deslocamento é para cá. Tá? O ΔS. A gente tem um ângulo θ aqui. Tá? É esse ângulo da equação. Beleza? Então era isso que nós estávamos trabalhando. A parte de energia a gente já fez o exercício, então vamos para a parte de trabalho. Então, exercício da página 140, exercício 1. Ele fala o seguinte: a intensidade da força resultante que age sobre um bloco varia com o deslocamento, conforme o gráfico mostrado na figura. Sabendo que a força resultante possui a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, determina o trabalho realizado pela força nos primeiros 6 metros do deslocamento. Se você olhar no gráfico ali, eu vou desenhar ele aqui do lado porque eu consigo mexer nele, tá? Então temos um gráfico aqui, aqui, opa, aqui, cadê o laranjadinho? Vou pegar esse aqui, aqui, e aqui. Pronto. Temos aqui a posição de 10 metros, temos aqui a posição de 6 metros, aqui é 0, essa posição aqui, essa alturinha do quadrado aqui é 25, aqui é 50 e nós temos a força em newtons e a distância que está como x em metros. Beleza, temos o gráfico aí. Se você olhar nesse intervalo de 0 a 6 metros, a força é constante, tá? A força vale sempre 50. Então, tanto faz usar o gráfico ou a fórmula. Mas se ele deu o gráfico, vamos usar a área do gráfico, tá? Porque aí vocês têm que lembrar que a área do trabalho também é igual numericamente à área. O que significa isso? O número que vai dar no cálculo da área é o mesmo número que daria do trabalho, do valor do trabalho. Eu quero de 0 a 6 no exercício. Então eu vou calcular essa área, só que tem que ser a área total da linha do gráfico até o eixo X. Então é toda essa área aqui, ó. É tudo que liga a linha ali meio rosinha, meio vermelha, até o eixo X. Se você olhar, essa figura é um retângulo, né? Então, o trabalho é igual à área. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a altura. A base desse retângulo está aqui embaixo, né? 6. E a altura dele, 50. Então, o trabalho, para esse caso, é de 6 vezes 50, 300 joules. Joules a unidade de medida de energia e trabalho, que é a transferência de energia. Tá? Então, só calcular a área nesse intervalo de 0 a 6. Tem que tomar cuidado porque ele pode pedir intervalos diferentes. Tanto é que na outra questão, que é a questão 2, que é a seguinte a essa, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Na questão 2, ele fala assim, ó,
Com base na questão anterior, que é o mesmo gráfico, né? Calcule o trabalho realizado pela força resultante entre as posições 6 e 10. Então ele quer que a gente calcule o trabalho agora só de 6 a 10. Então, de 6 a 10, não é essa área amarela que eu quero. De 6 a 10, eu quero essa área alaranjada, tá? Só que esse formato aqui já está meio estranho de calcular a área, tá? Então eu vou dividir essa área em dois pedaços. Eu vou dividir um pedaço aqui na parte superior, na parte inferior, desculpa. Que eu vou fazer com esse rosinha, sei lá que cor que é esse aqui, meio cor de, sei lá, tá? E a parte laranjada. Se eu calcular essas duas áreas separadas e somar, eu tenho a área desse pedaço todo, tá? Que é o pedaço que eu quero, que é esse pedaço que eu vou fazer em vermelho aqui, ó. É esse pedaço que eu quero calcular a área, tá? Então, a área total ali, o trabalho, vai ser a área desses pedacinhos. Então, o trabalho será igual a área laranjada mais a área meio rosinha aí, sei lá que cor que é essa. Salmão, sei lá que cor que é. O trabalho é igual. A área laranjada é um triângulo, que é a parte de cima. A área do triângulo a gente calcula base vezes altura dividido por 2. A área de baixo é um retângulo, então é só base vezes altura. Então eu tenho aqui o trabalho e o trabalho. Bom, a base do triângulo é de 6 a 10, que é 4. A altura do triângulo é essa altura aqui, ó, que é de 25 a 50, que dá 25. Dividido por 2, mais. A base do retângulo é a mesma base, 4. E a altura do retângulo é essa altura aqui, ó, de 0 a 25, que é 25. Bom, 4 vezes 25 dá 100, dividido por 2, 50. Mais 4 vezes 25, que é 100. Então o trabalho dá 150 joules. Então, desse segundo trecho, o trabalho vale 150 joules. Um 2 ali parece que está quadrado, mas não está não, tá? Se ele pedisse o trabalho inteiro, do trecho inteiro, de 0 a 10, eu teria que fazer o quê? Pegar aquele primeiro trabalho, que se eu não me engano deu 600, e somar com 150, que dá 750. Então o trabalho total seria equivalente a 750. Tá bom? Então, se tem o gráfico, gente, só olha se o gráfico é de força e distância. Tá? Para você usar a área do gráfico para trabalho, tem que ser força e distância. Se forem outras unidades, aí não rola não, aí é outra coisa. Beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque perdemos um pedacinho da aula. Então, eu vou colocar outro exercício e vou lendo enquanto talvez vocês estejam copiando aí. O exercício 3, acho que é da mesma página. Para empurrar seu cortador de grama, o Sr. Joel exerce uma força constante de intensidade 120 newtons sobre as hastes do seu aparelho, que são retas e estão inclinadas 60 graus em relação à horizontal. Sabendo que a força exercida tem a mesma direção das hastes, que sendo 60 igual a 0,87, cosseno é meio, se o cortador de grama percorrer uma distância de 2 metros sobre o solo horizontal, qual a força que o Sr. Joel exerce? A força que o Sr. Joel exerce sobre ele realiza um trabalho em joules igual a. Então, ó, o que está acontecendo aqui, você tem o cortador de grama, né, a superfície. Aqui. Você tem o cortador de grama. E a força dele está empurrando, né? Então você tem esta força aqui, ó. Eita, nós. A força dele é nessa direção. Ele empurra ali, ó, aquele cabinho, né, que tem essa direção aqui, que é a força dele. E o carrinho anda para frente. Então nós temos um deslocamento para cá. E o ângulo entre a força e o deslocamento, segundo o enunciado, é 60 graus.
e ele quer que eu calcule o trabalho. Então, se a força é sempre a mesma, né, eu posso usar a equação do trabalho, em que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. O trabalho eu quero. Qual é a força que o senhor Joel exerce? 120. Qual é o deslocamento desse carrinho? No enunciado ele fala que é de 2 metros, né? Isso. Qual é o cosseno do ângulo? Cosseno de 60 é meio. Então o trabalho vai ficar 20, não, 20 não, 2 vezes meio é 1. 1 vezes 120, 120 joules. Esse é o trabalho realizado por ele, que é a alternativa A. Tá bom? Então assim, professor, mas vai ser tão fácil desse jeito sempre? Depende, né? Tem casos um pouco mais complicados. A gente vai fazer bastante exercício desse conteúdo ainda, tá? Mas não é o fim do mundo. Dá pra ver que é bem sossegado. Porque, jovem, física é fácil. Física é o conteúdo mais fácil que tem. É o único que faz sentido. Além de ser mais importante, é o único que faz sentido. Tá bom? O resto é só... Beleza? Vou já lançar outro exercício aqui do lado. Exercício 4, tá. Enquanto vocês podem estar copiando aí esse exercício anterior. O 4. Em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila com rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 60 graus com o chão. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 kg com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade, o trabalho em joule realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros é... Bom, é basicamente o mesmo problema. A diferença é que nós temos, em vez de estar empurrando desse jeito aqui, né? Ele está puxando a mochila. Então temos a mochila. Ele está fazendo uma força puxando ela, né? Uma força de... Uma força eu não sei, na verdade. O deslocamento dessa caixa aqui é de 30 metros. E o ângulo... Aqui é um ângulo de 60 graus. Tá? Então, a professora, se chegar na fórmula... Então, mais ou menos. Porque qual que é a força que ele faz? Tá? A massa da mochila não interfere. Tá bom? A massa aqui, a gente não tem massa na fórmula de trabalho. Só que a gente precisa descobrir a força que ele está fazendo. No enunciado diz que a força que ele faz ali na mochila, é a força necessária para levantar um objeto que tem uma massa de 1,5 kg. E aí eu pergunto, esse objeto tem um peso, tá? Qual é o peso desse objeto? Tá? Se o objeto tem 1,5 kg, peso é massa vezes gravidade. 1,5 kg e a gravidade é 10. Então o peso desse objeto é 15 newtons. Para ele levantar esse objeto, ele precisa fazer pelo menos 15 newtons. Então a força que ele está realizando aqui é de 15 newtons. Se ele fizesse mais que 15 newtons, ele também levantaria o objeto. Só que não seria com velocidade constante. E ele fala no enunciado que a velocidade que ele está levantando o objeto, na verdade assim, a força que ele faz levantaria um objeto com velocidade constante. Então a força que ele está realizando é de 15 newtons, o deslocamento é de 30 e o ângulo é 60. Agora sim, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Trabalho, a força dele é de 15 newtons, o deslocamento é 30 e cosseno do ângulo que é 60. Qual que é o cosseno de 60? Meio. Então, 15 vezes 30 dá 450, vezes meio, que é metade disso, 225 joules. Então, o trabalho realizado é de
225 joules. Certo? Beleza? Então, qual que é o complicador deste exercício? Nesse exercício, o complicador é que ele colocou uma maneira de você descobrir a força que ele estava fazendo. Não só falou qual que era a força. Mas a parte do trabalho em si é a mesma. Tá? Não é nada fora de um padrão que a gente já estava vendo. Tá? Vou lançar o outro exercício aqui já na tela, para eu ir lendo enquanto vocês estão copiando. Tá, esse aqui eu não consegui tirar, gente, ele de onde ele estava lá. Vocês vão entender quando eu colocar ele na tela aqui. Eu não consegui pegar as informações, tive que copiar ele assim. Tá? Provavelmente nosso último exercício, porque acabamos perdendo tempo aí na aula. Então, exercício 5 da página 141. Considere as figuras A, B e C e julgue as afirmativas a seguir. Aí temos a figura A, que o cara vai levantar a barra, na outra ele está segurando, a barra não, o halter ali. O B ele está segurando e na C ele está indo para frente segurando uma maleta. Fazendo uma força para cima para a maleta não cair. Na figura A, quanto mais tempo o atleta demorar para levantar a barra de pesos, maior será seu trabalho realizado pelas forças aplicadas nesse objeto. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. O trabalho é a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Se você levanta o mesmo objeto, a força necessária será a mesma. Será um valor que eu vou considerar constante, CT, tá? O deslocamento, se você vai levar ele do chão até o ponto mais alto, o deslocamento será o mesmo. Então, eu vou considerar que esse deslocamento é CT, constante, é o mesmo. Não importa quanto tempo demore. O cosseno do ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. A força é para cima, o deslocamento é para cima, o cosseno vai ser sempre o mesmo. Então, aqui também será um fator que é constante. Ou seja, você levantar o objeto rápido ou devagar, não vai mudar nada a energia que você gasta. O que vai mudar é quão rápido essa energia foi dissipada, foi gasta, vamos dizer assim. E aí você tem a ideia de potência, que é um conteúdo que vai vir um pouco mais para frente, tá? Então você levanta, por exemplo, subir uma ladeira. Subir a ladeira caminhando ou correndo, você vai gastar a mesma energia. A diferença é que se você sobe correndo, você gasta energia mais rapidamente e aí você se sente mais cansado do que subir andando, caminhando, que você gasta ela mais lentamente, tá? Então a primeira alternativa é falsa. Tá? Então o trabalho não depende do tempo. Segunda afirmativa, na figura C, quanto mais a pessoa andar, mais ela se cansará. Isso é verdade, né? Portanto, a força vertical que ela aplica sobre a mala realizará mais trabalho. Então, são duas afirmações. A primeira ele fala que se você andar mais, você cansa mais. Tá, isso é verdade. Depois ele fala o seguinte, que a força que ela faz realiza trabalho. Olha lá qual que é o ângulo no desenho, não sei se vocês conseguem enxergar. O ângulo entre a força e a distância percorrida. O ângulo entre a força e a distância percorrida é de 90 graus. Quanto que vale cosseno de 90? Cosseno de 90 graus vale zero. Tá? Então, aquela força é perpendicular ao deslocamento. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Tá? Então, o trabalho, nesse caso, é nulo. A força que ele está fazendo para segurar a mala não cair, não adiciona nem tira energia da mala. Então, ela não realiza trabalho. Ou seja, a primeira parte da afirmação 2 é verdadeira. A segunda parte é falsa. Então, falsa. Opa! Terceira afirmativa. Na figura B, que é a do meio, se a barra for levantada pelo esportista com velocidade constante, o trabalho realizado pelas forças aplicadas será igual a mgh, onde m é a massa da barra, g é a seção da gravidade e h é a altura. Vamos olhar para a fórmula aqui em cima de novo, tá? Vou escrever ela rapidão aqui. Então, trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ. Bom,
Se ele está levantando a barra para cima e a barra se desloca para cima, a força é para cima, o ângulo vai ser 0, tá? E aí, cosseno de 0 é 1. Ou seja, esse termo aqui do lado eu posso até desconsiderar ele, que ele vai ser 1. Qual é a força mínima que ele tem que fazer para levantar um objeto? A gente acabou de ver num exercício para trás aí. A força mínima é a força-peso, que é massa vezes gravidade. Qual que é o deslocamento do objeto para cima? Eu não posso chamar de altura? Posso chamar de altura. Então, se você levanta o objeto com velocidade constante, você pode afirmar que a energia que você transferiu para esse objeto é mgh. Tanto é que, talvez quarta-feira ou na sexta-feira da semana que vem, a gente vai estudar como calcular a energia potencial gravitacional e a fórmula é essa, mgh. Tá? Então, a terceira afirmativa é verdadeira. Tá? E por fim, para terminar aqui, não comer o tempo da próxima aula de vocês, do intervalo, considerando a posição do atleta na figura B, do meio, e que a partir daí ele começa a se deslocar para frente e para trás, tentando sustentar a barra de peso por alguns segundos, sempre na mesma altura. Pode-se afirmar, durante essa movimentação, as forças quais ele sustenta a barra de peso não realizam trabalho, independentemente do cansaço do atleta. A 2 é o oposto do que está afirmando a 4, desculpa, está afirmando o oposto da afirmativa 2. Ele fala assim, o cara vai cansar mais indo para frente e para trás. Realmente, vai cansar. Só que realiza trabalho? Não. Pelo motivo que justifica 2. Porque a força que ele faz para cima, tá, é perpendicular, que a força dele é para cima. É perpendicular ao deslocamento dele para o lado. O ângulo é 90. Cosseno de 90 é 0. Então, sim, ele cansa, porque tem o gasto de energia do músculo para segurar o objeto, mas esta força que ele segura o objeto não realiza trabalho, não adiciona mais energia no halter. Então, a 4, vou colocar aqui porque lá embaixo não cabe mais, é correta. Então, verdadeiras, alternativa verdadeira, 3 e 4. Certo? Bom, pelo menos esse exercício de trabalho eu consegui fechar. Pessoal, alguma dúvida? Passou um minutinho já, mas é a vida, tá? Qualquer coisa me procurem, tá? Qualquer dúvida aí. E quarta-feira continuamos com a mesma apostila, tá? Apostila 3. E aí, frente 1 do mesmo jeito. Talvez com exercício, uma mescla de exercício e uma mescla de conteúdo. Deixa eu parar minha gravação aqui. Isso aí, galera. Qualquer coisa, só procurar. Até mais. Boas aulas aí na sexta-feira.